Oi pessoal, na nossa aula anterior nós trabalhamos a primeira lei de Mendel, que era uma lei que trabalhava a segregação dos genes, a separação. Também era uma lei que trabalhava com uma relação de dominância entre os genes, ou seja, havia um gene de maior expressão e um gene de menor expressão no processo. Mas será que nessa mesma relação de monohibridismo, ou seja, um par de genes que depois se separa e há a mistura, entre aspas, se nessa situação de monohibridismo pode haver uma relação em que não há dominância entre os genes? Sim, pode haver uma relação em que não há dominância entre os genes, e esse é o que nós vamos ver nesse momento, ou seja, a relação de codominância e dominância intermediária. Bueno, pessoal, então vamos falar daquele monohibridismo relacionado à primeira lei de Mendel, salientando que nós teríamos então um par de genes para uma característica. A princípio, nós temos o quê? Dois tipos de relação desse monohibridismo em que não existe a dominância. Há um caso que nós vamos chamar de codominância e um outro caso de dominância intermediária. Observe que aqui, nos dois casos, mesmo que o vestibular não use as duas expressões em determinada questão, em determinado momento, a gente nunca sabe quando eles podem fazer isso, vocês vão trabalhar com a mesma coisa em relação à matemática da coisa nos dois casos. Vejamos um caso de codominância em que não há dominância. Esse codominância é sem dominância. Nesse tipo de gado aqui, nós temos o animal branco e o animal denominado vermelho. A geração paterna. Nem os genes para branco são dominantes, nem os genes para vermelho são dominantes. Portanto, na progenie, nós vamos encontrar o quê? Um F1 em que nós teremos as características dos dois. Esse F1 aqui, esse descendente aqui, denominado de João, vai ter o branco e o vermelho no mesmo animal. Porque nem o branco foi inibido, pôde se expressar, e nem o vermelho foi inibido, pôde se expressar. Nesse caso aqui, de uma planta, nós podemos observar algo semelhante, Mas, ou seja, semelhante no fato de não haver também a dominância. Aqui nós temos uma planta, o caso mais comum, mais utilizado é de uma plantinha chamada Mirabilis jalapa. Em Florianópolis tem uma banda em que eles botaram o nome de Mirabilis jalapa. Acho que eles gostavam das aulas de genética. Nós temos aqui uma planta com a flor branca e uma planta com a flor vermelha na geração P paterna. Em F1 não vai ter nem o branco nem o vermelho, teremos flor rosa, um caráter intermediário. Então observe que tanto na codominância quanto na dominância intermediária, nós teremos um terceiro fenótipo. Um terceiro fenótipo que tem entre aspas ou a característica dos dois, ou uma característica intermediária, sendo os dois então características intermediárias. Aqui nós temos um caso de animal, certo? Em que nós vamos ter um efeito semelhante ao da flor ali. Lembrando que essas formas de transmissão hereditária independem do fato de ser planta, animal, protozoário ou fungo. Nós temos aqui o animal com a pelagem vermelha e o animal com a pelagem branca, E aqui, nós temos o João ao branco aqui, Eu me enganei na história. Mas de qualquer forma, que letras nós vamos usar? Por exemplo, se a gente estivesse lá na florzinha, eu posso usar B para branco e V para vermelho. Se vocês olharem aqui, ele usou, por exemplo, para uma característica o gene R1 e para a outra o gene R2. Para vermelho R1 e para branco R2. O que vai ter os dois tem o R1 e o R2. Poderia botar uma letra diferente nesse caso aqui. Poderia ser... Eu gostei da ideia de uma mesma letra, mas podia ser uma letra diferente. Eu poderia botar Vzão para vermelho e Bzão para branco.
Só que nesse caso nós temos que ver que mesmo sendo a letra maiúscula, é só para dizer a letra maiúscula, não há relação de dominância. Eis aqui um exemplo do primeiro caso lá, né, de codominância, em que nós temos as duas características, a branca e a vermelha, diferente do caso da Mirabilis jalapa. Aqui então, ó, um exemplo para a gente ver com as letrinhas diferentes, pessoal. Branco, Bzão, Bzão, né? Vamos botar aqui preto, né? Nzão, Nzão, né? Se for um caso de codominância, a geração F1 vai ter o branco e o preto. Então, o gene para branco, o gene para preto. O gene para branco, o gene para preto. Observe se a gente fizer o cruzamento de F1 entre si, ou seja, aqueles que tenha misturado preto e branco cruzando entre si. Qual vai ser o resultado? Né? Nesse caso, vamos ver a produção de genes, de gametas. Para produzir gametas, a gente separa. Né? A produção de gametas faz com que exige que nós separemos. Desculpa aí os problemas técnicos. Faz com que nós separemos aqui e separemos aqui. Vejamos então, se nós pegarmos esse gameta e esse gameta fecundar aquele gameta lá, nós teremos o indivíduo Bzão, Bzão, branco. Agora, se esse gameta fecundar aquele gameta lá, nós teremos um indivíduo Bzão, Nzão, né, preto e branco. Mas se for esse gameta aqui e fecundar aquele lá, nós teremos mais um Bzão, Nzão, preto e branco. Mas se não for, se for esse aqui fecundando esse aqui, nós temos Nzão, que teremos então somente preto. E aí nós vamos ter uma proporção igual à proporção genotípica quando tem dominância. Ou seja, 1 por 2 por 1. O mesmo exemplo se tratando de uma planta. Na geração paterna, a vermelha, nesse caso V1, V1, e a branca V2, V2, podia ser Bzão, Bzão. Em F1, só rosa. Se permitir a autofecundação de rosa, seria como se fosse rosa com rosa. Aí nós teremos aquela proporção de 1 por 2 por 1. Uma vermelha, duas rosas e uma branca. Continuando agora, chegamos à nossa segunda lei de Mendel. Ainda temos, nesse caso, uma lei de segregação. Lembrando, pessoal, segregação nós vamos separar, durante a meiose, os cromossomos. Nesse caso, nós temos uma lei de segregação independente. Na primeira lei, nós tínhamos uma lei de segregação. Aqui nós temos uma lei de segregação independente, e que nós vamos chamar também de dihibridismo com dominância. Como que o Mendel fez seus trabalhos na primeira lei? Entre as 7 características que nós havíamos estudado, ele pegou plantas que tinham uma única característica em comum entre as duas. E então analisou separadamente das outras características essa única característica em comum. Nesse segundo caso, o que o Mendel faz então? Ele trabalha duas características em comum ao mesmo tempo. E a gente pode ir além então, o próprio Mendel foi com 3, 4 características e assim sucessivamente. Então, na lei de segregação independente, no dihibridismo com dominância, nós teremos que trabalhar duas características ao mesmo tempo. Como nós tínhamos visto antes, a gente vai manter o mesmo padrão. Nós tínhamos antes na primeira lei o padrão de um par de genes, uma característica. Aqui, como nós temos duas características, teremos 2 pares de genes. Mendel vai provar, através dos seus experimentos, que ainda é, para cada característica, um par de genes. As duas características que estão se manifestando ao mesmo tempo e em comum nas duas plantas são determinadas por pares de genes diferentes. Continuando com a nossa segunda lei de Mendel, mais uma questão introdutória bastante importante para a gente. Vamos apenas lembrar o seguinte: nós tínhamos, na primeira lei de Mendel, um par de genes para uma característica. Aqui nós temos 2 pares de genes para duas características
né? Porque nós vamos estudá-la ao mesmo tempo. Mas observem aqui a seguinte situação: dois pares de genes em estudos ao mesmo tempo. Observe os dois pares de genes aqui. Nós temos o primeiro par aqui, azão, azinho, e o segundo par aqui, bezão, bezinho. Nesta outra situação, eu gostaria que vocês observassem que nós também temos os dois pares de genes, né? O azão, azinho aqui e o bezão, bezinho aqui. O que a gente observa com isso? Nós vamos observar que o gene de um par aqui e do outro, os genes de um par aqui e do outro par estão em cromossomos diferentes. No segundo caso, os dois pares aqui, os dois genes, por exemplo, o azão e o bezão, estão no mesmo cromossomo. Azão num cromossomo, bezão num cromossomo diferente. Azão e bezão no mesmo cromossomo. Isso muda tudo, né? Muda tudo mesmo. Bueno, tanto no caso da primeira lei quanto no caso da segunda lei, o fator importante é a produção de gametas através da meiose. Mesmo que Mendel não soubesse o que era a meiose, ele foi assim genial em conseguir captar isso sem a meiose. Foi depois da meiose que os caras conseguiram entender Mendel, né, e criar a genética. Vejamos o seguinte aqui. Se nós vamos fazer a segregação, o que é a segregação? Lá na meiose, esses dois cromossomos vão se separar, essa separação de homólogos. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Lá na meiose, esses dois cromossomos vão se separar para formar os gametas. O que vai acontecer aqui nesse caso? Né? Nesse caso, esse cromossomo aqui e esse gene aqui, como estão em cromossomos diferentes, eles farão uma segregação independente um do outro. No segundo caso, esses genes estão no mesmo cromossomo. Não tem como fazer a segregação independente. Eles vão se separar, eles vão segregar juntos. E aí as coisas mudam de figura. Porque se eu pegar esse caso aqui, eu terei apenas duas possibilidades de gametas na separação. Eu vou separar os cromossomos para produzir os gametas. Então, em relação a esses genes, nesse caso eu terei um gameta azão, bezão, e nesse caso eu terei um gameta azinho, bezinho. Agora, aqui não. Considerando as possíveis combinações, aqui eu poderei ter 4 tipos de gametas diferentes. Observe, esse azão, né, pode se combinar com o bezão. Nós teremos um gameta azão, bezão. Ou esse azão pode se combinar com o bezinho. Nós teremos um gameta azão, bezinho. Ou se for o azinho se combinando com esse bezão, nós teremos um gameta azinho, bezão. Ou se o azinho se combinar com esse bezinho, nós teremos um gameta azinho, bezinho. Temos aqui algo que vai cair direitinho na segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. Nesse caso aqui nós não temos a segregação independente. E se esses genes estarão juntos no mesmo gameta ou não, dependerá de outros fatores. Nesse caso aqui, o que nós vamos observar? Que esses genes estão separados, por isso que a segregação é independente. Nesse caso, esses genes estão juntos, estão ligados. E a palavrinha do inglês que vai designar essa ligação para nós chama-se linkage. E isso, no caso da formação dos gametas, vai depender de vários fatos. Né? Primeiro, qual é a distância entre esses dois genes? Porque existe um processo fundamental durante a meiose chamado de crossing over. Nesse momento, nesse instante, nós vamos trabalhar com esses genes que têm segregação independente. Os que estão ligados naquilo que nós vamos chamar de linkage vai ter que ficar para um outro momento, porque envolve aqui as distâncias entre os genes, envolve aqui a porcentagem de crossing over que pode acontecer, de recombinação gênica, que exigiria uma aula em separado.
Vamos então, pessoal, para a segunda lei de Mendel. O Mendel realizou esses experimentos aqui, fazendo seus cruzamentos, com os mesmos princípios e noções do primeiro caso. Só que aqui ele está trabalhando duas características ao mesmo tempo, então. Ou seja, primeiro a cor da semente, amarela ou verde, depois a textura da semente, lisa ou rugosa. Né? Na geração paterna, ele fez a mesma coisa com aquilo que ele denomina, então, que seriam as plantas puras. A noção de puro aqui é que, no caso do amarelo lisa, é homozigótico dominante, o verde é homozigótico recessivo. E no caso do puro, quer dizer, se essas sementes, por exemplo, amarelas e lisas, se autofecundarem, se a planta que tem essa semente se autofecundar, vai gerar plantas amarelas e lisas, que na outra geração também, na outra também, e assim sucessivamente, sempre amarela lisa. E a mesma coisa com o outro caso, que sempre gerará verde rugosa, é a noção de puro. Esse cruzamento aqui, né, observa que só tem uma possibilidade de gameta. Ó, o gameta tem A com L e A com L. Aqui vai ter A com L e A com L. A com L maiúsculo, A com L minúsculo. Então só tem uma possibilidade de gameta. Isso significa que na geração F1, né, devido aos casos de dominância, todas as plantas terão sementes amarelas, porém híbridas. Vamos agora acostumar a usar uma expressão. Como são duas características, as duas híbridas, heterozigóticas, nós temos um cruzamento dihíbrido. Aqui, nesse caso, nós teremos, então, 4 possibilidades de gametas. Né? Ou seja, A com Lzão, A com Lzinho, Azinho com Lzão, Azinho com Lzinho. Se a gente permitir a autofecundação de F1, nós obteremos F2, né? Obteremos F2. Então, para fazer a F2, nós vamos organizar aqui os 4 gametas dos dois casos, ou seja, Azão, Azinho, Lzão, Lzinho, cruzado com Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Se a gente, então, for fazer este tipo de cruzamento, nós vamos cruzar aqui, ó, Azão, Lzão com Azão, Lzão, vai dar Azão, Azão, Lzão, Lzão. Amarela, lisa. Essas imagens mostram os resultados do fenótipo, vejam bem. Amarela lisa, 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 amarela lisa. Amarela lisa. Aí nós temos aqui uma verde lisa, verde lisa, verde lisa. Né? Aqui nós temos uma amarela rugosa, amarela rugosa, amarela rugosa. E apenas uma verde e rugosa. Vejam bem, nós tínhamos no quadro de Pinet uma característica, um par de genes, 4 resultados. Então aqui nós temos 2 características, 2 pares de genes. Né? Isso vai dar 4 vezes 4, 16 resultados. Então quando a gente faz os nossos cálculos aqui desse cruzamento de híbrido, o nosso denominador vai ser, nas situações normais, o 16 e não o 4 como anteriormente. Vocês podem observar também a proporção. Haverão aqui 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Ou seja, nós teremos uma proporção de 9 por 3 por 3 e por 1. Eis o cruzamento de híbrido de uma segregação independente. A segregação independente só é possível se os genes estiverem em cromossomos diferentes. Porque se eles estiverem no mesmo cromossomo, eles estarão ligados. Eles terão que ir juntos na segregação. Eles estão ligados, vão juntos, no processo que nós vamos chamar de linkage. No caso de linkage, e os genes indo juntos, nós teremos apenas 2 possibilidades de gametas. No caso de linkage, também influencia para saber para onde os genes vão durante a segmentação, depende da distância de um gene para outro, né?
e da taxa de recombinação gênica depende do crossing over. Então, o linkage, né, vai estar profundamente relacionado com a recombinação gênica e o crossing over, porém isso exigiria uma aula em separado para que a gente pudesse explicar. Dando continuidade aos nossos estudos da segunda lei de Mendel, vamos realizar aqui um cruzamento dihíbrido para nós verificarmos a proporção fenotípica desse tipo de cruzamento. Vamos partir do princípio, primeiro, da geração paternal, a geração F1 e a geração F2 no cruzamento dihíbrido. Na geração paternal, Mendel cruzou da mesma forma aquilo que na concepção dele era a concepção de puro, ou seja, se permitir uma semente amarela lisa da geração paterna se autofecundar, geração após geração sempre serão produzidas sementes amarelas e lisas. Aí essas sementes amarelas e lisas da geração F1, certo? O Mendel permitiu a autofecundação delas, né? Então seria como se tivesse cruzado a ervilha amarela e lisa com amarela e lisa da geração F1, que vai nos gerar a geração F2 em determinada proporção fenotípica que nós veremos agora. Eu costumo fazer isso de uma forma um pouquinho diferente da que vocês possam encontrar ali nos materiais didáticos, nas apostilas ou nas aulas por aí normalmente que existem. Como é que eu faria? Ao invés de trabalhar com um cruzamento dihíbrido, que me daria um quadro com 16 possibilidades de genótipo, né? Eu posso fazer semelhante ao que nós fazíamos no cruzamento monohíbrido, com uma característica só, com um par só, na primeira lei de Mendel. A gente pode separar aqui as duas características. Por exemplo, nós temos amarela e lisa, vamos trabalhar só a amarela por enquanto. Temos amarela e lisa, vamos trabalhar só a amarela. Ou seja, nós fazemos primeiro um cruzamento entre a ervilha, pensando na ervilha com semente amarela em relação à cor. Depois em relação à textura, lisa ou rugosa. Se nós lembrarmos do quadrinho de Pinet da primeira lei de Mendel, fazendo aqui para lembrarmos disso, simplesmente, a semente amarela na geração F1, ela vai ser heterozigótica azão-azim. Essa aqui também é da geração F1, vamos ter azão-azim. Se nós fizermos esse cruzamento, vejam só, nós vamos ter aquele resultado já bastante conhecido por nós, de uma proporção de 3 amarelas para uma verde, mesmo que os dois progenitores sejam amarelos. Então, o que nós temos aqui de resultado? 3 ervilhas amarelas, vamos usar essa seguinte abreviatura, para uma ervilha verde. Vamos usar esta seguinte abreviatura. Bueno, como eu fiz separado, normalmente igual à primeira lei de Mendel em relação à cor, eu posso fazer a mesma coisa em relação agora à textura. E aí a gente poderia usar uma outra letra, mas se a gente fizer o cruzamento liso com liso, a gente sabe que são híbridos, heterozigóticos, teremos uma proporção de 3:1. Nesse caso nós teremos 3 lisas, certo, para uma rugosa. O que a gente faz aqui para resolver essa proporção fenotípica? Vamos conectar a primeira com a segunda, puxando então estas setinhas daqui para cá. Aqui não pode ficar vazio, então nós vamos simplesmente repetir a primeira parte, ou seja, 3 sementes lisas para uma semente rugosa. E aí então nós fizemos a ligação entre as duas.
O que nós podemos obter com isso? Observem só o que vai acontecer. Observem só o que vai acontecer. Multiplica aqui, ó. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 o quê? 9 sementes amarelas e lisas. Característica dominante, vai haver uma maior frequência. Multiplicamos aqui 3 vezes 1, que vai dar 3. 3 o quê? 3 sementes amarelas e rugosas. Um segundo fenótipo. Continuamos a fazer a mesma coisa. 1 vezes 3, 3. O quê? 3 sementes verdes e lisas. E finalmente fazemos a última conexão. 1 vezes 1, uma semente verde rugosa. Né? Menor frequência, menor expressão, até porque é o gene recessivo. Observa que nesse detalhe aqui, então, nós vamos ter uma proporção de 9 por 3 por 3 por 1. Somando isso, conforme nós havíamos visto anteriormente, nós formaríamos um quadro com 16 possibilidades, que seriam essas: 9 assim, 3, 3 e 1. Ok? Essa proporção aqui é extremamente importante para a gente. 9 por 3 por 3 por 1. Não esqueçam esta proporção fenotípica de um cruzamento de híbrido. Agora, então, vamos trabalhar a questão da proporção no genótipo. Vamos praticar a coisa do mesmo jeito. Só que nós estamos falando de genótipo, vamos botar as letrinhas que correspondem aos genes. Amarela lisa, azão azinho, bezão bezinho, com amarela lisa, azão azinho, bezão bezinho. A letra aqui eu usei uma sequência do alfabeto, né, para efeito de cálculos, para resolver as coisas, tanto faz a letra que eu vou usar aqui. Mas o correto seria nós usarmos a letra da característica recessiva. Isso significa que para o amarelo nós usaríamos a letra V de verde e para a textura nós usaríamos a letra R de rugosa. Mas vamos usar o A e o B aí para tentar simplificar as coisas. Matematicamente o resultado vai dar no mesmo. E a gente vai seguir o mesmo mecanismo que foi visto anteriormente para o fenótipo. Ou seja, vamos pegar o cruzamento de híbrido e separar em dois e verificar um de cada vez, né? Primeiro a cor da semente e depois então a textura da semente. Nesse caso, a gente pode, a princípio, parecer que é um pouco mais complexo, mas isso pode nos ajudar a economizar um tempo na hora da resolução de uma questão. Devido ao espaço necessário, eu vou desocupar um pouco aqui do quadro. Desculpa. Antes disso, nós teríamos que verificar algo que é o seguinte. O que nós temos que verificar? Por exemplo, no caso do azão azinho com azão azinho, que nós faremos separado. Azão, azão, azinho, azão, azinho. Né? A gente já viu esse resultado antes. Né? Aquele resultado era 3 por 1 no fenótipo. Porém, no genótipo, lembram disso, nós temos uma pequena modificaçãozinha. Vejam bem, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho, 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 pegando aqui. Qual é a proporção que nós temos aqui? 1 é azão, azão. 2 são azão, azinho. E apenas 1 é azinho, azinho. Então a proporção no genótipo vai ficar 1 por 2 por 1. Então seria isso que nós escreveríamos aqui para nosso resultado do genótipo. 1 por 2 por 1.
Eu vou fazer aqui de uma forma incompleta, para a gente não precisar resolver todo o exercício, para vocês perceberem que também na prova não é necessário fazer completo, o quadrinho todinho, com as 16 possibilidades possíveis no cruzamento de híbrido. Né? Possíveis no cruzamento de híbrido. Vejamos o seguinte. Nós temos aqui 1, azão, azão, 2, azão, azinho e 1, azinho, azinho. Se nós fizermos a mesma coisa com a textura lisa, né, nós também obteríamos, já que era Bzão, Bzinho, nós também obteríamos uma proporção de 1 por 2 por 1, com a outra letra. A proporção seria o quê? 1, Bzão, Bzão, comparando aqui, 2, Bzão, Bzinho, análogo aqui, e 1, Bzinho, Bzinho, análogo aqui. Nossa proporção é de 1 por 2 por 1. Seria bom para nós repetirmos essa mesma proporção para não deixarmos o espaço vazio aqui. Então nós temos 1 Bzão, Bzão, 2 Bzão, Bzinho, 1 Bzinho, Bzinho. Repete. 1 Bzão, Bzão, 2 Bzão, Bzinho, 1 Bzinho, Bzinho. Fazemos então as conexões necessárias. E aí seguimos a resposta da mesma forma. O resultado das multiplicações. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos 1 vezes 1 vai dar 1, azão, azão, Bzão, Bzão. Observe que se a gente seguir aqui vai dar 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 1. O total aqui, novamente, 16 possibilidades que nós já vimos visto naquele quadro. Não vamos completar tudo, não é necessário. Vamos fazer de conta que a pergunta seja essa. Antes da pergunta, qual era o nosso cruzamento? Nosso cruzamento era pais, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Ambos os pais de híbridos, Bzão, azão, azão, azinho, Bzão, Bzinho, né? A pergunta pode ser assim: após esse cruzamento, quantos terão o genótipo igual ao dos pais? Eu preciso resolver tudo como naquela tabela que nós tínhamos visto antes? Não. Igual aos pais seria o quê? Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então vamos procurar lá onde nós vamos encontrar isso. Onde nós vamos encontrar isso? Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Não vai haver possibilidade de encontrar diferente. O que nós temos aqui? 2 vezes 2, 4. 4 descendentes que terão genótipo igual ao dos pais. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. O nosso total é 16. Então a resposta que a gente precisa para isso é 4 sobre 16, que simplificando vai ser igual a 1/4 igual a 25%. Então se a pergunta for quantos terão o genótipo igual ao dos pais, nós teremos como resposta 1/4 ou 25%. Um exercíciozinho, 2 exercíciozinhos, primeiro para a gente encerrar essa parte da lei da segregação independente. Bastante simples. Catei na internet, isso aí vocês acham lá facilmente. Olha só, um indivíduo com genótipo azão, azinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 características ao mesmo tempo em comum. Produz quantos tipos de gametas esse indivíduo? Vamos pensar o seguinte, antes de responder isso. Né? Quando nós tínhamos um cruzamento monohíbrido, na segregação para a formação de gametas, quando nós vamos separá-los, nós vamos obter então somente 2 tipos de gametas, no máximo, para o caso dos heterozigóticos. No mais comum que a gente trabalha,
que é o cruzamento de híbrido, certo? Nós vamos encontrar, lembrando, se não houver linkage, né? Se os cromossomos, se os genes estiverem em cromossomos separados, nós vamos encontrar, se aqui era 2 tipos, né? Aqui nós estamos duplicando 2 vezes 2, nós vamos encontrar 2 tipos, que seria, né? Veja o seguinte, seria mais ou menos assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse gameta vai se conectar aqui, esse gene se conecta com esse num gameta, nós teremos um gameta Azão, Bzão. Depois, esse mesmo gene então se conecta com esse aqui, e nós teremos um gameta Azão, Azão, Bzinho. Fazemos a mesma coisa com o outro gene, conectamos ele aqui, né, nesse chuveirinho, e teremos Azinho, Bzão. E nesse caso aqui, fazendo esse nosso chuveirinho, teremos aqui então um Azinho, Bzinho, que é o recessivo. E aí nós temos 4 tipos de gametas. Nós podemos observar que não precisamos fazer isso. A gente obtém esse tipo de gameta com a seguinte relaçãozinha. Uma formulazinha escrita 2 na N. N representa a quantidade de pares de genes heterozigóticos. Então, por exemplo, nós temos 2 pares de genes aqui e os 2 são heterozigóticos. Então, nós teremos a seguinte relação, já que é o número de heterozigóticos, 2 na 2 igual a 4. Baseados nisso aqui, nós podemos ir ao nosso exercício, né? A nossa formulazinha é 2 na N. Vejamos então o que é o N. N é o número de heterozigóticos. Quantos heterozigóticos nós temos aqui? 1, 2, 3. Porque esse aqui é um homozigótico recessivo. Sendo isso, nós temos então 2 na 3, que vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Resposta correta, letra C. Mais um exercício simples de dihibridismo segundo a lei de Mendel. Observe. Uma mulher com olhos escuros e visão normal, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, casa-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. As alternativas são 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. Vamos à resolução do exercício então. Vamos à resolução. Lembrando então como era o nosso problema. Havia um cruzamento desse com esse, ou seja, olhos escuros, visão normal. Olhos claros, miopia. A pergunta era, qual a probabilidade do descendente ter olhos claros e visão normal? Como é que a gente resolve isso? Lembrando, eu prefiro fazer o quê? Separar em 2 cruzamentos monohíbridos. Que tipo de resultado nós queremos aqui? Olhos claros seria Czinho, Czinho. Visão normal seria Mzão e o outro gene tanto faz aqui ser Mzinho ou Mzão. Então, qual o resultado, qual o valor para esse resultado aqui? Vamos lembrar, não creio eu que seja necessário, mas para garantir que alguém não tenha entendido ainda, vamos repetir. Como é que eu resolvo um cruzamento dihíbrido? Eu faço 2 cruzamentos monohíbridos, ou seja, primeiro o Czão, Czinho com Czinho, Czinho, depois o Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho. Né? Então nós temos aqui primeiro Czão, Czinho
com Czinho, Czinho. Observe que nós teremos que resultado. Czão, Czinho. Czão, Czinho. Czinho, 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 Czinho. Isso é o quê? 50%. Né? Ou seja, nós vamos ter aqui 2 indivíduos que terão olhos escuros. E aqui 2 indivíduos que terão olhos claros. Para facilitar o nosso cálculo, 2 por 2 é a mesma coisa que 1 por 1, que 3 por 3, que 4 por 4, que 100 mil por 100 mil e 1 bilhão por 1 bilhão. Então é a mesma coisa que 1 por 1. Vamos usar sempre o menor valor, até para não precisar simplificar no final. 1 por 1 o quê? Vejam bem, aqui olhos escuros e aqui olhos claros. No outro caso é a mesma coisa, Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho vai dar, né, um heterozigótico com um homozigótico vai dar 2 por 2, 1 por 1 também. Só que nesse caso é 1 por 1 o quê? 1 por 1, nesse caso aqui, Mzão, Mzinho significa visão normal. E o outro então, miopia. Nós vamos fazer a conexão e aí é o seguinte, não vamos deixar isso aqui vazio. Daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir visão normal e com miopia. Vamos fazer a conexão, que vai ficar o seguinte. Vezes 1, olhos escuros, visão normal. 1 vezes 1 vai dar olhos escuros, visão normal. 1 vezes 1 vai dar olhos escuros, visão normal. 1 vezes 1 vai dar olhos claros com miopia. Qual era a nossa pergunta? Quantos terão olhos claros e visão normal? Qual é o nosso total? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Então, o nosso denominador será 4. Quantos terão olhos claros e visão normal? Olhos escuros está fora, olhos escuros está fora, olhos claros e visão normal, nós temos 1. 1/4, 25%, letra não lembro mais qual era a alternativa. Mas a resposta é 1/4.